eu sou Thaís Venâncio e seja bem-vindo ao Ana Podcast. Aqui você tem informação de qualidade e eu tenho certeza que você já se inscreveu aqui no nosso canal, né? Você pode se inscrever, pode compartilhar as nossas entrevistas para você poder alcançar mais amigos, mais pessoas que tenham interesse em falar sobre saúde, cuidados, prevenção, a importância de você ter uma vida saudável. E no episódio de hoje, eu converso com o infectologista, Dr. Talib Musalem. Nós vamos falar sobre um perigo que está nos assustando. Com as fortes chuvas que atingiram, né, o país, algumas regiões brasileiras principalmente, algumas doenças também são provocadas e quais cuidados que nós devemos ter. Além disso, vamos falar sobre as viagens, pessoas que viajam para fazer ecoturismo ou vão viajar agora no carnaval e elas precisam ter algumas vacinas, algumas situações mais inusitadas de atenção. Então, por isso, eu convidei o Talib para a gente falar hoje sobre isso, pode ser? Sim, Seja bem-vindo, né? Obrigado, Thaís. Vamos começar a falar sobre as chuvas, porque, assim, além de me assustar, eu morro de medo quando eu vejo, quando começa a chover muito e as ruas vão enchendo. E tem pessoas que não têm medo de entrar, outras não têm como, a água invade a casa delas, ou elas já estão ali numa situação de enchente. Que cuidados, assim, vamos começar pelos imediatos. A pessoa teve contato com a água da chuva, o que ela deve fazer? Boa tarde, Thaís. Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é evitar o máximo contato que ela puder com a água. Se ela conseguir manter menos contato com a água, melhor. Mas depois que tiver o contato, lavar bastante com água e sabão, fazer bastante espuma para limpar todos os ferimentos, para poder limpar qualquer porta de entrada de bactéria. Depois disso, não se recomenda mais, como se fazia antigamente, uma profilaxia generalizada para algumas doenças. E a partir daí, a gente recomenda o quê? Sempre observar se vão surgir sinais e sintomas, como febre, dor no corpo, dor de cabeça, porque a gente tem que pensar em algumas doenças. E a principal delas é a leptospirose. Isso quanto tempo após o contato com essa água da chuva? Até 15 dias após? Não, na verdade a leptospirose ela tem um tempo de incubação, que a gente fala, período de incubação, desde a infecção até o início dos primeiros sintomas, de 1 até 30 dias, sendo mais comum de 7 a 14 dias, que é quando a gente espera um aumento significativo dos casos após um alagamento. Agora, além da leptospirose, que eu quero falar sobre os sintomas específicos, que outras doenças também podem ser causadas pela água da chuva? Uma outra que a gente tem que se preocupar, porque é muito comum você também ter contato, por exemplo, com fezes de animais, que a gente nem nota, com muita sujeira, é tétano. Então, as pessoas têm que se vacinar. Por isso que é importante manter o calendário de vacinação atualizado, porque numa situação dessas você não precisa de se preocupar com o tétano, porque você já vai estar protegido. Outras doenças que são muito comuns de aparecerem nessas épocas, principalmente com as inundações continuadas, são as gastroenterites, porque os alimentos, a água fica contaminada, então é muito fácil você entrar em contato com coliformes fecais ou disseminar vírus e bactérias, protozoários com muito mais facilidade. Então também tem que estar atento a essas doenças diarreicas que podem acontecer. E os sintomas são parecidos dessas doenças, da leptospirose? Quais são os sinais? Não, são completamente diferentes. A leptospirose, ela é uma doença que a gente se preocupa muito. Por quê? A maioria dos casos se confunde com muito de outras doenças infecciosas que nós temos. Por exemplo, a dengue, que nesse período também aumenta muito porque aumentam os criadouros do mosquito, ela tem sintomas muito semelhantes nas fases iniciais. Então a leptospirose começa como? Febre, dor de cabeça, a pessoa pode ter dor nos músculos, é muito característico. A dor na batata da perna, na panturrilha, a dor nas panturrilhas é muito característico da leptospirose. E a doença pode causar um mal-estar intenso, a pessoa pode ter náuseas e vômitos, e geralmente ela fica nisso. Ela pode ter uma evolução que a gente chama de bifásica, que passado esses sintomas, depois de alguns dias os sintomas recrudescem, e ela pode surgir também uma meningite asséptica, que é o quê? Uma meningite que não tem a bactéria, é uma meningite na maioria das vezes benigna, mas não deixa de dar todos os sintomas de uma meningite, e pode evoluir também com complicações oculares.
essa é a forma que a gente chama leve da doença. A forma grave é a forma naqueles sintomas que eu falei, de febre, dor de cabeça, dor nas panturrilhas. A pessoa pode evoluir com uma piora acentuada dos sintomas, que a gente chama de síndrome de Weil ou a síndrome ictero-hemorrágica, porque a pessoa começa a apresentar amarelão nos olhos, que é a icterícia. Ela pode apresentar sangramentos e insuficiência renal. E o sangramento pode ser importante a ponto até de acometer o pulmão da pessoa. Geralmente essa pessoa é tratada na UTI, porque precisa de uma terapia substitutiva renal, que é a diálise, precisa de um suporte ventilatório, precisa de cuidados médicos, porque pode se infectar, e essa forma pode chegar a uma letalidade de 40%. E pode ir da forma leve para grave, de forma súbita, assim? Pode ser rápido a pessoa? A pessoa pode ter uma evolução rápida, sim, tá? Dependendo da carga de bactéria que entra, das condições de imunossupressão da pessoa, ela pode ter uma progressão mais rápida ou menos rápida, mas não deixa de ser grave para ambos os casos. E assim, conseguindo buscar um atendimento na fase leve, ela consegue não evoluir? Precisa ser feito um tratamento hospitalar ou pode ser feito em domicílio? Então, a grande maioria dos casos chegam para a gente como o quê? Uma febre, dor de cabeça, mal-estar, como eu falei, dor nas panturrilhas. Então, a gente de pronto institui o tratamento antibiótico e de suporte. Tá? Porque o antibiótico na leptospira, na leptospirose, eu falei leptospira é o nome da bactéria, a gente tem alguns tipos para poder fazer, que a gente consegue fazer fora do hospital, mas outros só dentro do hospital. Quando é forma grave, moderada ou grave, a gente já coloca no hospital para poder fazer o antibiótico venoso. Mas em casa a gente consegue tratar, mas tem que tratar na suspeição, porque a gente não pode esperar se manifestar alguma outra doença, porque ela, como eu falei, ela se confunde com outras doenças. Então fica difícil na fase inicial. Então, na dúvida, no início, já faz o tratamento para a leptospirose? Já faz o tratamento. A gente procura a epidemiologia. A pessoa teve contato com água de alagamento, a gente vai pensar em leptospirose se ela desenvolver nos próximos 7 a 14 dias, febre, dor de cabeça, dor nos músculos, não deixando de pensar também em dengue, em chikungunya, que são doenças que dão sintomas semelhantes, mas não deixa de tratar a leptospirose. Agora você falou sobre a questão da gastroenterite, por exemplo, Sim. Que também é muito comum na época do verão, por causa do sol, do contato com a comida na rua, porque fica também exposta ao sol. Isso também é muito comum, né? A gastroenterite também é muito comum nessa época. Também é muito comum. Teve até uma pergunta que surgiu lá no Instagram, que talvez fosse uma inadequação do serviço de abastecimento de água. Eu falei que é muito difícil da gente julgar, porque realmente o serviço de abastecimento de água, ele é amplo, a gente sabe que tem todo o cuidado, tem seus defeitos como todo serviço, mas ele é muito cuidadoso. É difícil a gente jogar a culpa em alguém, porque no verão você tem uma proliferação de bactérias e de vírus muito mais intensa por conta das altas temperaturas, porque as pessoas se descuidam mais e expõem mais os alimentos em calor quando as bactérias se multiplicam, há moscas que são transmissoras de bactérias e você tem grandes aglomerações. Basta você entrar em qualquer praia do Espírito Santo que você vai ver a sua cadeira com o pessoal, várias pessoas passando copo de cerveja de boca em boca, as pessoas vão comendo uma nos talheres das outras, então isso vai transmitindo os micróbios. Por isso que você tem uma grande quantidade de doenças diarreicas, como a gente vem vendo agora nesse verão. Quem frequentou Guarapari tem sempre um caso na família. Porque aqui no Espírito Santo o povo vai todo para Guarapari na época do verão. Cada estado tem o seu lugar, né? No Rio, a região dos lagos, né? E aí cada lugar... Agora, uma coisa assim, mudando um pouco, fazendo um parênteses aqui na nossa conversa. A idade vai fazer diferença também? Por exemplo, eu acho que eu estou ficando velha. Porque eu antes comia na rua, era diferente a minha digestão, era diferente o meu acesso a esse tipo de comida, ou a exposição ao sol. Hoje, já chegando aos 50 anos, eu já percebo uma diferença. Quando a gente tem essa exposição ao sol mais excessiva, porque eu não tenho essa exposição no ano normal. A comida faz... Tem isso também? Ou porque você era a pessoa jovem, aguenta mais, ou tudo. Tem, porque o jovem, por exemplo, ele se expõe a tudo, né? Então, essa preocupação tem que começar desde cedo também, né? Sim, sim. Na verdade, a idade, Thaís... Bom, eu também já estou chegando nos 50, mas o que acontece? Hoje já tem estudos mostrando, já tem um tempinho já mostrando que o nosso sistema de imunidade, juntamente com a nossa
aparência física, ele também envelhece. Certo? Tá. Diferente da nossa aparência física, que muitas vezes as pessoas fazem procedimentos, fazem alguma coisa para poder melhorar, o nosso sistema imune revela a nossa idade, porque a idade vai passando e a gente entra num processo que a gente chama de imunossenescência. Então você tende a ficar um pouco mais suscetível às infecções. Não sei te falar sobre a gastroenterite em si, mas, por exemplo, pneumonias, gripes costumam ser mais graves nos idosos. Porque o nosso sistema imunológico ele vai envelhecendo. Vai envelhecendo também. E não tem nada, né? Não tem nenhuma toxina botulínica pra gente nada colocar que nele. a gente possa fazer nele. O que a gente pode fazer é o quê? Vacinar para você estimular o seu sistema de imunidade, você manter uma alimentação saudável, você tomar algumas horinhas de sol para poder aumentar a sua vitamina D, você fazer atividades físicas. Isso tudo diminui a imunossenescência. É nítido isso na pessoa que tem esses hábitos de vida do que naquela pessoa que não tem tanto cuidado com a alimentação e ganha uma obesidade, um diabetes, uma hipertensão, não faz atividade física. Então, essa pessoa que não se cuida tende a ter quadros mais graves do que aquela pessoa que se cuida. Agora, é um fato nas doenças infecciosas também que os vírus, em alguns casos, por exemplo, sarampo. Quem viu sarampo em criança sabe a doença grave que é. No adulto é pior. A gente não sabe ao certo porque alguns tipos de vírus na fase adulta são piores do que na criança. Então, existe esse fator também, além da imunossenescência. Até a gente pode lembrar que não posso nem chamar ele de idoso, mas ele está ali na faixa dos 50, 60 anos, talvez ele não tenha tido contato com algumas vacinas e não se vacinou, ele está mais suscetível a ter uma doença como o sarampo. Sim. E nessa fase ele vai ser muito mais grave. Se ele não teve contato com o vírus, ou se ele não se vacinou, se ele entrar em contato com o vírus, ele vai pegar o sarampo e ele vai se arrepender. Porque é uma doença gravíssima. É uma doença que pode evoluir com complicações como pneumonia, encefalite, convulsões, insuficiência respiratória, diarreia, desnutrição e em casos, quando você tem desnutrição grave, pode causar cegueira e ser muito pior. O sarampo é o primeiro vírus que a gente conhece imunossupressor. Depois que passa o sarampo, ele causa uma imunossupressão que a pessoa pode desenvolver diversas infecções oportunistas, otites, pneumonias, a pessoa pode desenvolver quadros graves e secundários ao sarampo. Porque é muito comum a gente ouvir que um idoso está com pneumonia, por exemplo. Mas é preciso investigar se ele não tem uma doença por trás, é isso? Sim, sim. Quando uma pessoa tem uma pneumonia, geralmente a gente investiga para poder saber se ela tem alguma doença de base que favoreceu aquela pneumonia. Então a gente vai atrás da causa daquela pneumonia. Você pode não encontrar nada. Pode ser só da própria imunossenescência, mas pode ser que ele tenha um diabetes, pode ser que ele esteja abrindo um quadro de uma neoplasia, por exemplo, linfomas, mieloma múltiplo, que é comum às vezes no idoso, pode se manifestar como uma primeira manifestação, uma doença infecciosa, porque o sistema dela imune já está minado por aquela doença e favorece uma infecção de aparecer. E você falou sobre essa prevenção com relação ao sistema imunológico. Então, é possível a gente fazer uma prevenção? É possível você fazer uma otimização do seu sistema imunológico. Você consegue modular o seu sistema imunológico com uma boa alimentação. Você não necessita de suplementação, como a gente vê muitas pessoas tomando diversas vitaminas, além do que o seu corpo precisa, e às vezes você causando até uma hipervitaminose, que não é um quadro bonito de se ver também. Então, eu tenho pegado muito isso. As pessoas exageram nos suplementos quando a sua alimentação já te fornece o suficiente que você precisa por dia se você tiver uma alimentação variada. Exercícios físicos colaboram muito para a sua aptidão cardiovascular. Isso foi demonstrado na Covid. As pessoas que praticavam atividades físicas tinham uma recuperação, mesmo na Covid grave, muito melhor do que aquelas que não praticavam, porque a atividade física melhora a sua performance cardiovascular. Se você mantiver também uma noite de sono bem dormida, também é muito importante para o seu sistema imunológico, porque isso você interfere no seu ciclo circadiano, liberação de corticoide, tudo isso você interfere. Então, se você tiver uma vida mais saudável, você consegue... Essa é a nossa prevenção. É a nossa prevenção. É simples, né? É a melhor prevenção. E as vacinações. É a melhor prevenção que você consegue fazer para as doenças infecciosas na imunossenescência. Porque eu tenho visto uma moda aí nas redes sociais desse pessoal aí de influencer tomando um sorinho.
Na veia, dizendo que está ali se prevenindo, que está protegendo. Eu não sei o que é que tem nesse sorinho, mas só falam assim, que é um sorinho. O que é isso? Isso entrou um pouco na moda, entendeu, Thaís? Eu pego de vez em quando alguns pacientes que tomaram uma soroterapia que nem eles sabem a composição que estava naquilo. Então, assim, esses soros que as pessoas tomam, na verdade, eu imagino que seja o quê? Soro fisiológico, algum tipo de vitamina, porque não tem muita coisa para se fazer. Você, do que eu conheço, não tem nenhum embasamento técnico para você ficar fazendo essas soroterapias numa pessoa saudável, entendeu? Então, é um cuidado a você ter, porque algumas hipervitaminoses podem ser muito perigosas. A hipervitaminose A, por exemplo, ela é muito perigosa, ela pode causar sintomas graves. Então você tem que tomar cuidado com o que você pode colocar mais no seu organismo, porque se a falta é perigosa, o excesso também é. Eu tenho visto nessa época agora uma grande quantidade de pacientes que chegam no meu consultório com níveis elevados de vitamina D. Isso é um perigo, porque a vitamina D ela aumenta muito a quantidade de cálcio no nosso organismo. Você pode ter até quadros de insuficiência renal causado pelo excesso de vitamina D. E as pessoas, às vezes por modismo, ou porque teve um aconselhamento errado, ou porque viu alguém na internet falando, um influencer que não tem qualquer embasamento médico para falar, sugere tomar. E as pessoas vão tomando e não se dão conta do perigo, achando que é vitamina, pode tomar à vontade. Mas isso não é bem assim. Nossa, é muito sério isso, né? É muito sério, isso é até muito sério. Esse excesso... O excesso de vitamina pode ser tão prejudicial quanto a falta. Que loucura, né? E as pessoas entram na moda, né? Entram na moda. Fácil, né? Elas entram fácil na moda, hoje, né? Com as redes sociais, você vê muita informação errada, passando de mão em mão. A gente, por exemplo, grupos de WhatsApp, às vezes grupos que eu participo de médicos, a gente recebe informações que são fake news. São fake news. Você vê claramente ali. Eu não repasso, mas também não comento. Eu nem vou dizer nomes aqui, mas tem gente que espalha cada notícia falsa. Nossa Senhora. Nossa mãe, né? Só Nossa Senhora para nos ajudar. Cada coisa que eu vou te falar é um tal de chá para isso, chá para aquilo. Parece que assim, os chás, lógico, tem os seus efeitos naturais, mas tem uns... Não são milagrosos. Tem uns que eu recebo que se você tomar aquele chá, você vai conseguir viver eternamente com uma saúde de ferro. Eu falei, tá certo. Agora eu quero falar sobre um assunto também que é muito importante nessa época de férias, carnaval, que as pessoas acabam, né, também se expondo mais a algumas atividades que não fazem no dia a dia, ou outras que praticam o tempo todo com a natureza, né, que são os esportes da natureza, né? Tanto nas matas, ou os esportes que as pessoas vão para praticar na água, né? Assim, cada lugar tem aí a sua peculiaridade. E você gosta de fazer um alerta para essas pessoas, né? Eu sempre alerto o quê, Thaís? Porque as pessoas esquecem que quando você vai para o ecoturismo, que é uma atividade prazerosa para muitos, eles gostam de entrar em matas, trilhas, fazer ciclismo. Aí entram também nos rios, nas cachoeiras, que não sabem que pedras tem ali, se machucam, né? Sim, as pessoas entram em águas, entram em lagos. Então, assim, eu nunca recomendo muito entrar em lago. Por quê? Porque eu falo que é raríssimo de acontecer. Mas quando acontece, é 100% para a pessoa que aconteceu. Tá? Então, o que acontece? Alguns lagos, principalmente nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil tem, mas é subdiagnosticado, e são casos raros, você tem uma espécie de protozoário chamado ameba de vida livre. Ela vive especialmente nas águas doces, um pouquinho mais quentes e paradas. São as melhores para entrar, né? São as melhores para entrar, né? Mas quando a água não é muito movimentada, a gente tem que ficar um pouco alerta para esse tipo de manifestação. Porque essa ameba, ela entra pela mucosa nasal e atinge o cérebro e causa uma meningoencefalite quase que 100% fatal. Então, eu tomo muito cuidado com essas águas paradas, entendeu? Porque pode acontecer. É o que eu falei, ela é raríssima, mas para quem acontece, é 100%. Mas o habitat dela é essa água quentinha, parada. Isso. Ou terra, assim, quando você tem muita terra, que tem muita... como é que eu vou te falar? Quando você tem muita...
me faltou o nome agora, pulverização daquela terra, você pode aspirar a ameba, mas também é mais raro ainda do que na água, tá? Esse é um cuidado para a gente ter. Outra coisa de esportes aquáticos que a gente tem que tomar cuidado, porque algumas infecções, a pessoa tem muito trauma, então ela pode voltar com algumas infecções de pele por conta de infecção bacteriana que pode acontecer nessas regiões também, tá? Além disso, as pessoas que podem ir fazer caminhadas, trilhas, porque elas podem ter contato com mosquitos. Sim. E elas precisam também, assim, ou ser vacinadas, quanto tempo antes, qual o cuidado que ela deve ter? Então, quando a pessoa entra numa trilha, ela tem que lembrar que ela pode trazer de volta algumas coisas, por exemplo, picadas de mosquitos e de carrapatos, que são as que mais preocupam a gente. São os 2 maiores inimigos da humanidade, mosquito e carrapato. A gente recomenda para todo mundo que pode tomar a vacina de dengue, tome, porque você pode ter Aedes aegypti também nessas regiões, tá? Mas o Espírito Santo, o brasileiro tem uma mania de esquecer. A gente vivenciou uma epidemia de febre amarela gravíssima em 2017. E não há um ser humano no mundo que consiga te falar que a gente não tem vírus da febre amarela nas nossas matas. Porque o vírus pode se perpetuar. O mosquito pode transferir pela via transovariana para a prole dele. Então esse vírus pode se perpetuar na natureza. Nossa. Então, todo mundo que vai entrar em trilha no estado do Espírito Santo, a gente recomenda que você esteja vacinado para febre amarela. Vou falar isso para o Sanley, ele anda de bicicleta. Você já tomou, Sanley, a vacina? Pois é, tem que tomar a vacina Tem que tomar a vacina da febre amarela. Ela é obrigatória. E a gente hoje precisa tomar apenas uma dose? Ou precisa se revacinar a cada 10 anos? A recomendação antigamente era uma vacinação a cada 10 anos. Agora os novos estudos estão mostrando que uma dose, por ser uma vacina de vírus atenuado, ela é suficiente para o resto da vida. Tá. Mas ainda tem estudos em andamento para ver se tem necessidade de reforço futuramente, mas tudo leva a crer que não precisa. Uma dose é suficiente para o resto da vida. Se a pessoa tem dúvida se ela tomou ou não, em algum momento, se ela fosse vacinar, isso não causa problema? É melhor tomar uma segunda dose do que você ficar na incerteza de ter tomado, porque a doença é gravíssima. Tá? É muito interessante isso que você falou sobre a questão da vacina da dengue, do mosquito, a pessoa que vai para a trilha. Mas e se for a chikungunya? A vacina da dengue previne? Não, a vacina da chikungunya ela foi lançada agora em novembro nos Estados Unidos, ela foi liberada pelo FDA. A gente ainda não tem no Brasil, mas ela não tem proteção cruzada, porque apesar de serem vírus transmitidos pelo mesmo Aedes, mosquito, né? Não são de famílias semelhantes. Um é um flavivírus, o outro é um alfavírus, são completamente diferentes. Então, um não protege contra o outro. Então, você vai precisar, quando chegar no Brasil, de tomar de chikungunya também. E é importante isso deve acontecer quando? A gente espera que para o final desse ano ou para o ano que vem deve estar chegando no Brasil. Tudo isso? Leva um tempinho, porque às vezes o que acontece? O mercado americano, onde ele é liberado primeiro, foi o que aconteceu com a vacina da herpes zoster. Foi lançada há muito tempo atrás nos Estados Unidos a nova vacina e só chegou ao Brasil cerca de 2 anos atrás. Por quê? Porque o mercado absorve muito e não se dá conta, às vezes, da produção da vacina. Então, por isso que pode demorar a chegar no Brasil. Pode demorar. E tem os trâmites também, porque não é porque o FDA liberou lá que vai liberar aqui com essa facilidade. A gente depende da liberação da Anvisa também. Entendi. Tá certo? Então tem uns trâmites burocráticos que atrasam um pouco a chegada da vacina. Bom, e junto também com o verão, carnaval, nós temos as doenças sexualmente transmissíveis. Eu lembro que eu apresentei um programa ao vivo durante muitos anos e já falávamos sobre isso. E na época ainda, eu peguei ainda a questão do HIV, da AIDS, de falar, e depois fui acompanhando a evolução no tratamento, se tornou uma doença crônica, por isso eu acho até que as pessoas se descuidaram muitas vezes por se tornar não ser uma doença fatal, mas ser uma doença crônica. Eu acho que as pessoas deixaram um pouco a desejar. Não sei se você tem essa mesma opinião. Então, a opinião que eu tenho é muito parecida com a sua. O que eu acho, Thaís? Eu acho que as novas gerações não viram a pandemia que a gente viu lá no começo. Na década de 80 e na década de 90, a gente via as pessoas morrendo de AIDS e a gente não tinha o que fazer, porque você não tinha
tratamento para o vírus, as doenças oportunistas vinham e tomavam conta cada vez em maior número, e a gente era até frustrante, porque a gente não conseguia dar conta daquele paciente que estava evoluindo mal. Com o passar do tempo, surgiram o quê? As terapias altamente eficazes, que a gente chama o HAART, né? Que é do inglês, né? Terapia antirretroviral altamente eficaz, que foi quando se juntou lá em 96, mais ou menos, os inibidores de protease. Depois disso, só teve uma evolução muito favorável da terapia anti-HIV, ao ponto de hoje você conseguir tratar com um único comprimido. O problema é que essas novas gerações não viram, ou então não tiveram o contato com os pais falando dentro de casa isso, o que é o HIV. Porque o HIV é uma doença séria. Se a pessoa não tomar o medicamento e não tiver o vírus sob controle, ela pode evoluir para aquelas formas fatais. Infelizmente, a gente ainda vê muito paciente que não se trata, porque eles não acreditam mais que o HIV anda por aí, certo? E, às vezes, a propaganda, eu acho que ela é feita de uma maneira um pouco assodada, se é esse termo que eu posso usar. Porque o que deveria ser feito era o quê? Uma propaganda mais enfática dos perigos da doença. Lógico que a gente sabe que os pacientes hoje têm uma qualidade de vida. Quem tem HIV, você não reconhece as pessoas como antigamente a gente reconhecia, porque eles tomam medicamentos que têm poucos efeitos colaterais, levam uma vida normal e, melhor do que tudo, depois de 6 meses de carga viral indetectável no sangue, essa pessoa não transmite mais o vírus pela via sexual, mesmo sem uso de preservativo. E o que acontece? Isso daí fez as pessoas ficarem um pouco descuidadas, mas grande parte da população tem o HIV e não sabe e continua transmitindo. Por isso que eu recomendo a todo mundo, quem não sabe do seu estado sorológico, procurar saber, porque só sabe quem tem, quem fez o teste, porque ele pode passar assintomático vários anos. E o que acontece? Nessas épocas de carnaval, de festas, as pessoas se expõem muito mais sexualmente. Então, é um cuidado extra para se tomar. Porque a gente tem algumas outras coisas muito favoráveis para o HIV que chegaram aí, que a gente chama de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que hoje você pode fazer com o uso de um comprimido por dia também, e a depender da situação, você pode fazer o uso só no período da exposição sexual. Mas essa PrEP, a gente tem que lembrar que ela deve ser uma prevenção combinada. Você deve tomar o remédio, mas você não pode abrir mão dos métodos de barreira como os preservativos, porque ela te protege contra o HIV, ela diminui muito a chance de você adquirir o HIV, mas não te protege de várias outras doenças que estão por aí, aumentando cada vez mais. Porque não é só o HIV que é uma doença sexualmente transmissível, né? De modo Existem algum. outras doenças e muito perigosas, né? Se eu pudesse enumerar 2 muito graves que a gente tem visto com um aumento considerável e se tornando muito perigosas cada vez mais, uma delas é a sífilis. A sífilis passa muito mais facilmente do que o HIV, e uma outra que, pela proporção de resistência antimicrobiana, está se tornando praticamente intratável fora do hospital, e que antigamente se tratava com bezetacil, que era a gonorreia. Nossa. A gonorreia, ela se tornou uma superbactéria que muitas vezes ela só é sensível a antibióticos de uso hospitalar. Então, por conta de que... Mas são doenças que não são faladas. Que elas são muito pouco divulgadas. Muito pouco. Por isso que eu tento, nas minhas redes sociais, falar um pouco mais sobre isso, porque as pessoas às vezes têm vergonha, as pessoas, por ser uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, elas não gostam de falar muito, mas eu acho que tem que ser falado para as pessoas procurarem ficar alertas do risco que elas estão correndo. Uma sífilis, ela pode caminhar silenciosa anos, e quando gerar problema, pode gerar problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas ósseos, problemas oculares. Se for uma mulher que vai engravidar, também pode passar para o filho, para o feto, né? E causar problemas. E pasme, Thaís, é um problema crescente no Brasil, é a sífilis congênita. E nos Estados Unidos, eles estão alarmados com o número crescente de sífilis congênita numa nação desenvolvida. Eles estão começando a ver casos de sífilis congênita cada vez mais ascendente nos Estados Unidos também. E no bebê, a sífilis ela é extremamente perigosa. Então, a gente está vendo o aumento das doenças sexualmente transmissíveis por conta desse descuido, porque parece
que se renasceram as doenças sexualmente transmissíveis, as pessoas tomavam muito cuidado por conta do HIV, mas agora como o HIV virou uma doença praticamente tratável, que a pessoa vive uma vida inteira com aquele vírus sob controle, as pessoas parece que se descuidaram das outras doenças sexualmente transmissíveis que estão em números crescentes. E aproveitando, com relação à vacina do HPV, que é indicada para meninos e meninas a partir de 9 anos. Sim. Essa vacina, o adulto também que não tomou, deveria tomar? Deve tomar. Deve tomar? Deve tomar. O adulto que não tomou... Vai prevenir com relação a essas doenças? Vai prevenir em relação ao HPV. Né? Só o HPV. Só o HPV. Você tem na rede pública e na rede particular, você tem a quadrivalente, mas chegou recentemente também na rede particular a nonavalente, que te protege contra 9 tipos de vírus. Os 2 principais que causam verrugas anogenitais, tá certo? E os outros que causam cânceres. É a primeira vacina que eu falo contra o câncer que existe, é a vacina contra o HPV. Porque o HPV ele é ligado praticamente 100% aos casos de câncer de colo de útero na mulher. Você tem uma ligação de, se eu não me engano, de 70% ao câncer de vagina, ao câncer de vulva, ao câncer de pênis, ao câncer de reto, ao câncer de ânus, ao câncer de algumas regiões de orofaringe. Ele está ligado muito a esses cânceres. Então é uma vacina que você protege contra verrugas, mas também contra cânceres. Então acho que assim, essa nossa entrevista de hoje foi extremamente informativa, né? Como sempre são, mas assim, as nossas entrevistas. Mas eu acho que essa, assim, deixou um alerta muito importante, porque você falou de coisas, Thalib, que a mídia, de uma forma geral, não trata. Ela não sei porquê, ela só acaba tratando do HIV, da prevenção, mas não vai mais a fundo com relação a essas doenças que são muito, não vou dizer mais perigosas, mas elas estão silenciosas e estão cada vez mais acometendo a população, né? Sim, a gente esperava, por exemplo, que a sífilis ela fosse diminuir com o tempo, porque você o tratamento é relativamente simples. Da sífilis ele é feito com penicilina benzatina, é doloroso, porque você toma um benzetacil. Mas é um tratamento muito fácil de ser feito. As pessoas não deveriam estar mais pegando se cuidassem, se as pessoas fizessem uma prevenção, se as pessoas fossem ao médico e soubessem o seu estado sorológico para algumas doenças, as pessoas que tiveram exposição, as pessoas têm que acreditar que elas estão sob risco, porque as pessoas tendem, às vezes, a negar o problema. Tiveram uma relação, tiveram uma exposição, mas se eu for só uma vez eu não peguei. Pode ter pegado ali. Então, esses cuidados a pessoa tem que ter. Eu falo que só sabe o estado de algumas doenças que caminham silenciosas quem faz o exame sorológico para poder saber. Pois é, então fica aí uma dica para você poder fazer seu exame, colocar isso nos seus testes, pedir ao seu médico, né? Lembrar, às vezes ele pode estar ali envolvido, mas pedir a ele para fazer esse teste, porque é importante para a sua prevenção. Thalib, obrigada, tá? Por ter vindo, e no próximo episódio nós vamos falar sobre gripe, vamos falar sobre o quê? Você já tem ideia? Daqui a pouco está chegando a campanha de vacinação da gripe, a gente tem que falar, os países da Europa estão sendo acometidos por uma tripledemia de gripe, Covid e vírus sincicial respiratório. Isso pode chegar no Brasil? Isso pode chegar, ninguém está livre disso, porque com a globalização que a gente tem hoje, do Oriente para o Ocidente é um dia. Né? Nossa, então vamos falar sobre gripe. Então vamos deixar o pessoal mandar perguntas para a gente também? Sim, porque mandar sugestões. Manda sugestões. Se você tem uma dúvida com relação a esse assunto, sobre vacina contra a gripe, com relação a sintomas, sobre tratamento, aproveita e manda aqui no nosso canal. Porque além de você compartilhar a nossa entrevista, eu quero também que você deixe aqui nos seus comentários uma pergunta para o nosso próximo episódio. Então, eu vou ficar esperando, tá bom? Obrigada, tá, Thalib? Pela sua presença. Muito obrigado. Obrigada a você pela sua companhia. Aproveita para compartilhar a nossa entrevista e eu te espero no próximo episódio. Até lá.